Nosso convidado é o professor Paulo Vasconcelos, Paulo Castelo Branco de Vasconcelos Filho. Quando o nome é assim, praticamente uma monarquia, professor, eu gosto muito de falar. Paulistano, filho de piauiense, ele veio para Teresina na condição de arquiteto ainda na década de 1980, professor de instituições de ensino superior, exerceu um cargo técnico na Prefeitura de Teresina, trabalhou no Grupo Claudino durante 18 anos, e ele tem um escritório de arquitetura e urbanismo e é professor da Universidade Federal do Piauí. O professor foi diretor do Museu do Piauí, ele coordenou o plano diretor de Teresina e a partir daí, de 1988 para cá, ele vai contar a história dele porque ele foi secretário municipal de planejamento. Então, ele tem propriedade para falar o que Teresina estava planejada para ser, o que deu certo e o que não deu certo. Mas eu gostaria, professor, primeiro de dar as boas-vindas. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês pela gentileza. E eu queria começar falando desses assuntos todos, que eu sei que são muitos e a gente vai tentar contemplar o máximo que a gente puder, mas falar particularmente desse seu trabalho tão dedicado, tão primoroso, tão virtuoso, dedicado a museus. Olha só, gente, o professor participou de montagem de vários museus. Museu de Artes Sacras em Oeiras, Museu do Piauí na década de 1980, onde era a sede do antigo Arquivo Público, né? Não, onde era a sede do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça. E do Palácio de Governo. É verdade, verdade. Também ele participou da museografia do Museu do Mar, do Museu das Letras em Amarante, Museu Casarão dos Britos em Piracuruca e Museu de Piripiri, entre outros museus. Então, é muito tempo dedicado a isso. O que chama mais atenção do seu trabalho é que a museografia, ela conta uma história e você desenvolveu uma expertise, um estilo e tem um talento de contar essas histórias que é praticamente uma metodologia própria sua. E hoje você está dedicado a outros projetos nessa área, que era o que eu gostaria de falar. Bom, eu entendo o museu como um referencial de memória, de identidade cultural de uma comunidade. E, sobretudo, como um instrumento de educação. Porque é através da educação que nós podemos despertar na comunidade, particularmente entre os jovens, esse sentimento de identidade cultural, de pertencimento a uma comunidade. Isso é muito importante. O museu é como se fosse um laboratório a serviço da escola. Sim. É uma forma do professor tirar os alunos do quadrado da sala de aula e revigorar, estimular esses alunos através da visitação. O museu permite muitas visitas e muitas abordagens. E o museu hoje, cada vez mais, isso é bom, ele vai buscando se renovar o tempo todo. A ideia é que a cada visita as pessoas encontrem novas exposições, novas montagens, que o museu esteja vivo e que a comunidade esteja imerso naquele acervo, naquele contexto, naquele enredo. É fundamental isso. Então, quando nós nos propomos a fazer uma expografia, o meu referencial principal é as crianças. Porque as crianças é que vão ser o guia para a permanência dessas memórias. Então, é essa a estratégia, né? Considerando que o público mais comum nesses museus são, sim, as crianças, sim, né? Sim, isso é o público mais entusiasmado, inclusive. É o público que termina levando o pai e a mãe depois para visitar novamente. Então, as crianças, elas têm uma imersão, elas têm uma emoção visitando o museu, e isso é muito importante. É complementar aos conteúdos de escola, né? É complementar a vivência delas no bairro, em família, na comunidade. E então o museu tem esse papel muito importante.
Me chamou a atenção, há uns 20, 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar a Europa, na época, e estive visitando um museu em Barcelona. E era o Museu do Picasso. E no dia que eu estava programado de visitar, não permitiam a visita de turista. Achei estranho uma cidade que vive do turismo, porque o museu estava totalmente dedicado para a crianças. Escolas. É incrível. Muitos ônibus, uma horda de crianças. Aí eu comecei a despertar cada vez mais que os nossos museus eram, entre aspas, careta. Eles tinham uma cara de gente adulta. Sim. E eles precisavam ser mais imersivos para o universo das crianças. Verdade. Tinham que contextualizar aqueles conteúdos. E assim que você baseia o seu trabalho, essa metodologia. Meu trabalho é este. É baseado nessa Eu fico imaginando, eu não conheço daqui o Museu do Mar, desses que você fez. E sei que você está fazendo a Pinacoteca do Estado do Piauí, em Pedro II, que está em finalização, né? Isto. O Mestre Dezinho, o Museu do Mestre Dezinho. Em Valência, isso ainda demora um pouco. E o Museu dos Povos Indígenas em São Francisco, no povoado de Nazaré. Isso, zona rural. Deve ficar. Você fica fazendo essa narrativa de qual é a metodologia do seu trabalho e pensado para que público, e eu fico viajando como vai ser esse Museu dos Povos Indígenas, como vai ser o Museu do Mestre Dezinho, como o Museu dos Povos Indígenas é um grande desafio. Sim. Porque, infelizmente, nós não temos mais uma organização social vamos dizer assim, de permanência, né? Nações, tribos. O que nós temos são povos remanescentes, infelizmente desgarrados, vamos dizer assim, das suas estruturas sociais Você originais. deve estar tendo trabalho para fazer pois isso, o resgate, a gente né? não tem material de permanência desses povos. Muito pouca coisa. Tem certamente alguma coisa, mas o resgate é muito complicado. Sim. E é uma luta deles próprios. A busca do... É no povoado de Nazaré, né? Nazaré, que Sim, lá é uma Lagoa de comunidade São Francisco. indígena, mas o museu é referenciado nos povos indígenas do território piauiense. Sim. Não só o de lá, principalmente o de lá, que é a sede do museu. É um museu de zona rural, não é o primeiro museu de zona rural. Eu mesmo fiz um museu no Saco dos Polidoros, que é no município de Brasileira, e que foi iniciativa particular, não é museu público, e é um museu rural. Ele fica distante 40 quilômetros da cidade mais próxima. E é um museu dedicado a vaqueiros. E agora nós temos esse desafio também numa zona rural, fica mais ou menos uns 18 quilômetros da sede do município, uma estrada carroçal, né? E lá tem uma oca, tem uma estrutura de museu que já está pronta, a parte predial. E qual é a previsão de entregar? É agora na semana comemorativa dos povos indígenas, Sim. 19 de abril. Não vai ser essa data exatamente, alguma data próxima. Quem está nesse projeto? A Secretaria da Cultura. De Cultura do Governo do Estado. Você já está trabalhando nesse projeto há quanto tempo? Há alguns meses, 5 meses, mas a parte predial tem 1 ano já e bastante meio. Tempo, né? E é o do Mestre Dezinho? O do Mestre Dezinho o Mestre Dezinho é uma grande referência nas nossas artes, e ele tinha uma particularidade porque ele gostava de assinar Mestre Dezinho da Valença. Então, o fato desse museu ser em Valença é de uma importância muito grande à memória do Mestre Dezinho, né? Ele foi carpinteiro, marceneiro, ele fazia esvotos lá em Valença. Aí você tem uma história tem todo um contexto. E tem todo o acervo, né? Tem. Parte do acervo, né? Porque, como ele já faleceu há algum tempo, as peças dele são muito disputadas. Nós temos, na verdade, pouca disponibilidade. A família não... Guardou algumas, mas você está fazendo esse resgate de pegar... como que funciona? Pega em consignação, assim, um termo de compromisso? Faz um mapeamento de quem tem? Existem várias modalidades. Tem aquisição. Sim. Tem o regime de comodato, que você... de consignação. Você
pega a peça continua pertencendo à família. Sim. E tem a guarda do museu. Sim. Há um contrato onde com se estabelece as cláusulas, tudo. E tem também a simples doação, né? Que é um instrumento muito importante, que no caso do desenho, nós vamos ter muito essa modalidade da doação. A nossa sociedade, ela ainda não tem essa cultura da doação, infelizmente. Até porque o museu ainda não é suficientemente acreditado. Uhum. Mas com esse conjunto de vários museus, o funcionamento continuado dessas instituições já tem, sim, despertado muitos gestos. É necessário fazer, acho que uma campanha, né? Um letramento sobre a importância dessa memória. No momento que a gente está falando tanto do futuro, que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, o presente e o passado, eles compõem essa lente de identidade, né? É verdade. Então, assim, eu acho que muito certamente o governo vai fazer ou deve fazer um letramento da importância disso, porque só museus aqui que você assinou, acho que tem pelo menos uns 6 ou 7. A gente não falou ainda da Pinacoteca. Sim. Esse do indígena, só para fazer, do Museu dos Povos Indígenas, é uma iniciativa importante sobre todos os aspectos, né? Isso. Onde a gente criou consciência ao povo brasileiro. Eu posso falar do povo brasileiro, que a gente sabe o que a dizimação do índio realmente causou na nossa identidade, que buraco deixou, mas a gente tomou consciência pelo lado ruim, né? Foi quando foi dizimado, foi quando foi retirado, foi quando foi morto, foi quando foi abandonado, expulso. Então, assim, a gente tomou uma consciência midiática que veio muito forte, porque a gente acordou para isso. E a maioria ainda nem acordou, nem tem essa consciência, nem despertou. Então, o Piauí está dando um passo importantíssimo, eu acho super importante isso. E a Pinacoteca é o de Pedro II, que é na cidade de Pedro II, é o projeto mais adiantado. É o que deve ser inaugurado primeiro, desses que estão em processo de execução, né? A Pinacoteca de Pedro II é mais um equipamento social, uma casa de cultura no interior. Isso a gente tem que louvar muito a iniciativa do deputado Fábio Novo. Sim, todos esses projetos são do governo do Estado, todos né? têm esse guarda-chuva, né? Sim, mas muito iniciativa Os mais dele, antigos, né? não, sim. E principalmente essa ideia de descentralizar. Incrível, muitas intervenções na capital, mas as cidades do interior vão... E que vai ser um equipamento urbano e me corrija se eu estiver errado, até que vai de maior relevância sendo nessas cidades do que na cidade que vai concorrer com outras coisas, né? Sim, termina lá tendo mais visibilidade, apesar de ser uma cidade pequena. Sim. Caso de Pedro II. E levando pessoas para lá. Sim, no caso de Pedro II, por exemplo, nós temos o famoso Festival de Inverno. Sim. Só que o Festival de Inverno ele é realizado em poucos dias. A cidade entra num colapso, né? Porque é muita demanda num período só, hotel e tal. A Pinacoteca vai possibilitar atrações 365 em outros períodos, né? E poucos estados do Brasil têm pinacoteca, né? Poucos. O Piauí era um dos poucos. Não, muitos têm. Não, muitos têm. O Piauí. Eu inverti. Poucos estados não têm a pinacoteca. Desculpa, era exatamente isso que eu queria dizer. O Piauí era uma lacuna esse tipo de equipamento. Nós não temos uma pinacoteca. Sim. Nós temos espaços relativamente improvisados. E temos a iniciativa particular com algumas galerias, algumas boas galerias, mas a Pinacoteca do Estado era algo que nós não tínhamos. O Maranhão tem, o Ceará tem. Sim. O Ceará, aliás, recentemente deu uma nova estrutura para a Pinacoteca do Estado. Então, o Piauí vai ter agora a sua Pinacoteca de referência. Agora sim vai ficar completo. Como é que você vê como um arquiteto que tem se dedicado também, especialmente a essa área, a questão dos museus interativos, do museu como experiência, do museu com a tecnologia? Porque a gente vê, por exemplo, eu conheço algumas pérolas. O do Holocausto, sim. O 11 de setembro,
né? O Holocausto na Alemanha. De Berlim, né? Exatamente, de Berlim. Ou de 11 de setembro, nos Estados Unidos, em Nova York. O Museu do Amanhã, no Brasil, no Rio de Janeiro. E a gente vê que eles estão cada vez mais tecnológicos. Com a inteligência artificial, eu não faço ideia do que vão se transformar esses espaços, né? Como que você vê isso? No nosso caso, a gente não vive ainda essa realidade. Por conta de custos, sim, por conta apoio, de operacional, percepção. Porque um equipamento deste depende de um suporte operacional sofisticado sim. E custoso. Sim. Tá? Então, eu, pessoalmente, comungo da ideia de que, nesse primeiro momento, é importante a gente sair semeando. Para, num momento seguinte, conseguir evoluir a um ponto de ter essas facilitações tecnológicas. É um caminho sem volta. Mas, cada vez mais, mesmo na nossa realidade, o vídeo, a digitação está presente. Por exemplo, o Museu das Letras em Amarante, nós temos 10 monitores de vídeo no museu. A gente depende já da tecnologia digital. O próprio Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, que totalmente digital, por conta do incêndio e tudo, mas ele voltou ainda mais... Mais digital. Mas aí são custos, a gente trabalha com custos muito modestos. Né? Eu diria que a gente faz uma mágica, praticamente. Faz mesmo. Ainda bem que a sua especialidade é o storytelling, né? Essa contar, é a museografia mesmo, né? E tem definido o público, isso é muito legal. Professor, para encerrar a nossa entrevista, você participou da construção do plano diretor para Teresina. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso, de modo geral, não só como jornalista, mas a Teresina falava muito sobre isso, quem estava atento. Você foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina e hoje nós estamos em uma cidade onde as áreas de urbanismo, as áreas que poderiam ser mais potentes, a gente não tem uma noção do que é público e privado. É tipo assim, parece que o público é de ninguém e o privado é de poucos. Eu estou falando de alguns espaços, né? Eu estou falando de falta de referências, a gente parece mais um figurante dentro de Teresina. A gente tem problema com o transporte coletivo, os nossos parques não são valorizados, as nossas praças têm bancos quebrados, as nossas ruas e alamedas não têm calçadas. A sensação que eu tenho é que a gente veio gravar um filme, que eu acho que é de terror, e a gente ocupou a cidade e a gente deixou de ser cidadão, entendeu? A cidade deixou de ser verde, Teresina, cidade verde, ou aos poucos tem deixado. Qual é a sua percepção, o seu olhar, a sua posição em relação a isso? Eu acho que sua fala contém muitas verdades. Nós temos perdido a referência de cidadania. A palavra cidadania vem de cidade, né? Então, a gente vive numa cidade apartada. Os muros, as cercas, as câmaras, né? Os espaços coletivos são cada vez menos frequentados e mais descuidados. Porque o maior fiscal da cidade é o cidadão, né? E isso, eu entendo isso tudo como, principalmente, uma falta de uma política de planejamento urbano. Quando nós fizemos o plano diretor de 1988, o então prefeito, o Al Ferraz, ele partilhava do plano no dia a dia. Ele tinha um plano na cabeça. E esse plano, nos primeiros tempos, ele foi se desenvolvendo. Algumas dificuldades, até que nós tivemos um hiato muito grande. O plano era previsto até o ano 2000. Inclusive, a chamada publicitária do plano era rumo ao terceiro milênio. Sim. Chegou no ano 2000, o plano era para ter uma renovação. Sim. Ele só foi ter em 2015. Nossa. Então, a cidade perdeu essa referência. Raramente nós encontramos um morador na cidade que tem essa consciência de plano diretor. Se você chegar e... A gente foi ficando, né?
um pouco ali se apertando para ficar. Que o plano dentro da diretor cidade. é um documento que transcende o período de um gestor. É pensar a cidade a médio e longo prazo. Sim. Sabe? E quando a população não tem essas referências, ela deixa de ter as referências de cobrança. Olha, nós tínhamos que ter feito isto ou exato, aquilo. exato. Então a cidade vive de impulsos. Alguém chega com uma nova ideia. Puxadinhos, vão fazer, improvisos, aleatoriedades, né? A questão do sistema de transporte, por exemplo. O conceito do sistema de transporte que foi adotado no final da gestão do Firmino não é errado. Sim. Eu costumo sempre dizer, olha, esse nem é inovador. Curitiba, Bogotá, vários. O problema é que ele foi feito de sopetão, tudo de uma vez. Não se avaliou corretamente o impacto cultural na vida das pessoas. As pessoas não foram educadas também, né? Não houve uma... Você veja, Curitiba tem 5 eixos. Tereza, Curitiba continua sendo a referência no Brasil sobre mobilidade urbana? Curitiba? Não. Eu entendo que outras cidades já têm avançado. Né? Uhum. Curitiba vive um problema, é um caso à parte, porque ela está já quase que no rumo de uma metrópole. Então, as soluções que ela tinha... Não dá mais para agora. Não dá mais para agora. E eles vivem um dilema da questão do metrô. É como Teresina, 1900 e final... De 500 mil habitantes para 1 milhão de habitantes, né? No mundo tem várias referências, né? Isso. No mundo tem as cidades mapeadas pela Unesco, que são cidades do bem viver, que são maravilhosas. Sim. Levanto, na Itália. Mas são cidades menores, é fato? São. A cidade grande, ela sempre é um problema. Né? Porque há um acúmulo de vícios, de problemas ao longo do tempo. Mas voltando a essa questão que eu considero central do problema do planejamento na cidade, o que me incomoda muito é o fato da população, de um modo geral, não ter essa referência de planejamento. Não ter como cobrar o governante. Né? Porque ela não participou dessa discussão. Ou se participou, foi muito timidamente. Eu acho que o que você está dizendo é, se há uma coisa para fazer, definitivamente não é não fazer nada. Isso. A gente tem que fazer. Professor, muito obrigada pela entrevista. A vocês. Venham mais vezes. Quando for inaugurar cada um desses museus que a gente mostrou nas imagens, não só os que você assinou, mas os que você já vai entregar, por favor, mande para a gente poder estar divulgando. Vamos fazer essa campanha juntos, a gente se coloca à disposição aqui no Grupo Meio Norte. Tá Ótimo. Bom? Muito já obrigada. Somos parceiros de algum tempo. É verdade, a gente já fez vários documentários, né? Várias coisas juntas. O professor, ele faz parte do início da minha jornada como jornalista, né? A gente já estava ali, eu garotinha, tipo, super nova, já produzindo documentários. Pense num grande tabuleiro de xadrez. Foi assim que nasceu Teresina, na imaginação de Conselheiro Saraiva. Eu nesse documentário. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Um abraço. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o deputado Dr. Vinícius. Não saia daí, até já.